Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar de tipos climáticos, os fatores que modificam os elementos do clima, a temperatura, a umidade e a pressão, agora determinam características dentro do espaço geográfico. E cada parte do espaço geográfico vai ter um elemento climático sendo modificado por aqueles fatores climáticos. E aí nós vamos ter uma diversidade de fatores, diversidade de tipos que o clima acaba mostrando para a gente, que a paisagem acaba trazendo. Essa diversidade vai colocar aqui nessas formatações de climogramas. Afinal, como é que esse clima então vai se apresentar em diversos pontos do planeta? Dessa maneira aqui, ó. O clima polar. O clima polar, o próprio nome diz, acontece nas zonas polares. São lugares onde a iluminação acaba não chegando com uma força tão grande na época do inverno, que na verdade em muitas partes acaba nem chegando a luz solar. Agora, no verão vai ter já uma temperatura mais refrescante, vamos dizer assim, porque quente ela não vai ser, porque esse ganho de temperatura no verão ela acaba sendo pequeno. Agora, vamos tentar entender dentro do climograma como é que as coisas funcionam. Percebam que existe aqui uma grande amplitude térmica anual. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Temos cerca de 10 graus no verão polar, mas nós podemos chegar até 60 graus negativos na época do inverno. Em compensação, nós vamos ter aí uma temperatura agradável na época do verão. Só para vocês terem uma ideia, gente, é nessas áreas onde nós temos as menores temperaturas do planeta e também as maiores amplitudes térmicas. Percebam que nessas regiões polares nós temos uma pluviosidade, uma umidade quase irrelevante, vamos dizer assim. Elas vão ter aqui uma apresentação bem relativa, presentes mais na época do verão. E quando eu digo mais, não é uma coisa assim muito mais exagerada, mas ela vai ser presente, quando nas outras podem nem acontecer, tá entendendo? O frio é tanto que não gera evaporação e consequentemente não vai gerar precipitação, tá entendendo? Esse vai acontecer nas grandes áreas polares. Entre as áreas mais de alta latitude, as polares, e vindo em direção às mais baixas, vamos encontrar o clima frio. O clima frio ele vai estar aí nessa faixa do Círculo Polar Ártico e Antártico. Aqui no caso nós temos Arktisk na Rússia, que vai ter aí essa amplitude térmica grande, claro que não tão grande como o polar, mas nós vamos ter aqui já uma característica interessante, onde nós vamos ter aí cerca de 15, 16 graus a média no verão, chegando aí a umas 30 graus negativos no inverno. Vamos ter aqui o clima frio. Percebam que, diferente lá do clima polar, no clima frio, nós vamos ter aqui já uma pluviosidade um pouco mais relevante. Vamos ter cerca de 20 a 30 milímetros de média anual. Nós temos pouca amplitude pluviométrica nesse caso, ok? Por quê? Porque o Sol já vai atingir com uma melhor força nessas áreas, ok? Agora, ainda nos climas frios, esse frio aqui eu posso também chamar de clima frio glacial. Por quê? Porque aqui nós temos o frio de montanha. Esse frio aqui, o fator é a latitude. Esse frio aqui, o fator é a altitude. Então, nós temos aqui essa característica. Independente do ponto latitudinal, aqui nós vamos ter uma característica um pouco mais diferenciada. Vamos ter aí, digamos, uma menor temperatura à medida em que se aumenta a altitude. Percebam então que La Paz, que tem uma altitude aí por volta de 3.200 metros de altitude, vamos ter temperaturas baixas já, ó, na época do verão, ó, 10 graus. Enquanto que vamos ter uma média de cerca de 5 graus no inverno, certo? Percebam aqui, gente, que nós vamos ter uma variação da pluviosidade, a característica, então, de uma tropicalidade num frio de montanha. O que é uma tropicalidade? Duas estações definidas. Veja, o verão com bastante chuvas e o
inverno com poucas chuvas, certo? Vamos ter então essa característica já apresentada no frio de montanha. Mas o frio de montanha é o que mais pode ser variável, ok? Ele pode ter uma menor amplitude e vai tanto térmica quanto pluviométrica, dependendo da sua característica de altitude e seu ponto no espaço geográfico. Fechou? Entendido até aí? Bom, para continuar tudo isso, vamos agora falar dos climas com baixa umidade, que vão estar nas faixas intertropicais, nas faixas que vão mudar de zona tropical para zona temperada. Essas faixas vamos ter os climas semiáridos e desérticos, que também podemos chamar de áridos. Aqui nós temos Windhoek, na Namíbia. Percebam que ela está no hemisfério sul, portanto o inverno vai ser aqui, ó, no mês de junho. Já Tamanrasset, no clima desértico, está no hemisfério norte, portanto o verão vai ser aqui no meio do ano. Fechou? Então vamos entender esse processo. O clima semiárido, ele tem uma característica de ter uma época de chuva, mas ela pode ser irregular. Por isso que ela não é árida, ela é semiárida, tipo é metade de deserto, vamos dizer assim, ok? Percebam que, nesse caso, entre o mês de maio até o mês de setembro, não há pluviosidade, há uma seca intensa. Já a partir de outubro, novembro, dezembro, vamos ter aqui mais características de chuvas. Percebam então, pessoal, que vamos ter aqui, na época de maior temperatura, a presença da umidade nessa região, que não é lá muita coisa, mas para um lugar onde tem uma grande seca, já é bastante. Vamos pensar uma região como o semiárido nordestino, por exemplo, que vai ser um clima tropical semiárido. Então, ele vai ter épocas de chuva, principalmente no verão, mas na época do inverno vai ser uma grande seca. Essa característica do clima semiárido, que é justamente esse metade de deserto, entendam dessa maneira. Já o clima desértico vai ter uma característica importante aqui, certo? Vai ser uma amplitude térmica relativamente elevada com altas temperaturas. Por que relativamente elevada? Porque a amplitude térmica dos desertos, elas são maiores diariamente. Então, numa região de deserto, vai ter temperaturas de 60 graus durante o dia e menos 5 durante a noite. Isso diariamente. Só que como num climograma nós contamos a média diária e aí eu faço uma média mensal seguida, eu vou ter sempre aqui a média. Se eu pegar menos 5 a 60, a média vai ser 30 graus. Tá entendendo? Então, dessa maneira, nós vamos ter aqui uma alta amplitude, uma relativa amplitude térmica anual, porém, é importante lembrar que nessas áreas vamos ter uma alta amplitude diária. Fechou? Entendido até aí? Bom, depois dos climas desérticos, vamos para o clima mediterrâneo. Eu costumo dizer que o clima mediterrâneo é o clima contrário ao clima tropical. Opa, como assim contrário ao clima tropical? Porque quando a gente fala de características de tropicalidade, que vamos falar mais em seguida, em que o verão é bastante chuvoso e o inverno é seco, no clima mediterrâneo, o inverno é que vai ser chuvoso, enquanto que o verão vai ser seco. E como o verão mais seco, ele vai ter aí uma característica de vegetação mais arbustiva. Vai ter uma característica em que as temperaturas no verão vão ser extremamente elevadas durante o dia. Uma amplitude térmica diária como nas áreas de deserto. Então vamos ter 50, 40 graus de temperatura no meio-dia e vamos ter aí 5 graus de temperatura durante a noite. Então, fazendo a média, a gente vai perceber aqui não tanto essa característica, mas quando chega a época do inverno, vamos ter baixíssimas temperaturas também. Então, esse clima mediterrâneo acaba sendo hostil à presença também de vegetação, tendo características vegetacionais em lugares mais propícios, vamos dizer assim, às áreas de a vegetação adaptada. Então, aqui a formação de oliveiras, de parreiras, os garrigues e os maquis, por exemplo. Percebam aqui, gente, ó, na época do inverno para Atenas, hemisfério norte, importante lembrar, ok? Nós vamos ter o quê? Baixa temperatura com alta pluviosidade. Alta para os níveis aqui da Grécia, certo? Agora, quando nós vamos ter aqui o verão, lá em Atenas,
vamos ter a menor época de umidade. Então percebam essa característica do clima mediterrâneo. Enquanto o clima tropical chove mais no verão, no clima mediterrâneo chove mais no inverno. Entendido? Fechou? Seguindo aqui. Clima temperado é o clima que vai acontecer de média para alta latitude. Ele é um clima que é caracterizado basicamente por 4 estações bem definidas. Sabe lá no primário, quando a gente fazia o desenho das estações do ano? Quando a gente tinha lá o boneco de neve para representar o inverno, as folhas caindo no outono, as flores na primavera, o sol no verão? Aqui é o único clima que vai mostrar de fato essas 4 estações bem definidas. Então, por isso, nós vamos ter uma pluviosidade quase que constante ao longo de todo o ano. E o que vai determinar mais será a temperatura. Percebam que na época do verão, para Nova York, hemisfério norte, vamos ter aqui médias de 25 graus e chegando aqui a pouquíssimos abaixo de zero, vamos dizer assim, na época do inverno deles aqui. Como há uma grande umidade, vai ter presença de neve nessas regiões na época do inverno. Entendido até aqui? Então, nesses lugares, nessa época aqui do ano, vai ter a presença dos furacões. A grande temporada de furacões do hemisfério norte vai acontecer no clima temperado justamente nessa época. Fechou? Entendido? Passamos então para o clima subtropical. O clima subtropical, ele é uma característica de tropicalidade, aquelas estações bem definidas, com um aumento da pluviosidade, mas abaixo do trópico. Oi? Entendeu? Já vou explicar. Percebam aqui que na época, no caso do inverno para o hemisfério norte no Japão, nós vamos ter aqui uma temperatura baixa com pouca pluviosidade. Não é uma época de estiagem, não é uma época de seca. Vai ter umidade, mas vai ser menor. Pois já no verão vamos ter bastante umidade. Mas as temperaturas gerais vão ser temperaturas mais baixas que no clima tropical. Vai apresentar características de tropicalidade, mas o fator latitude vai interferir no clima subtropical, baixando a temperatura. Tá entendendo? Então, vamos ter aqui. O clima subtropical é o clima que acontece em grande parte do sul do Brasil. É ele que vai definir as características, onde vai ter bastante chuva ao longo do ano todo, mas com as baixas temperaturas. Entendeu? Agora o clima tropical, que é presente em todo o território brasileiro, que inclusive a característica mundial vai se explicar através da cidade de Cuiabá, no nosso país. Para vocês terem uma ideia, é aquelas 2 estações bem definidas no clima tropical, ele vai estar forte aqui. Percebo então que vamos ter o inverno com uma grande estiagem, porém a época das chuvas vão acontecer no período do verão. Perceba que em dezembro, até o gráfico aqui extrapola, porque não tem como medir. Essa é a época onde vai encher o Pantanal. Lembra do Pantanal? Vem de pântano, porque a água é tão grande que vai formar áreas de alagadiços. Esses alagadiços devido à quantidade de chuva na época do início do verão pantaneiro. Os pântanos são formados por causa disso. Entendido até aqui? 2 estações bem definidas. Verão bastante úmido e inverno bastante seco. Ok? Para finalizar, o clima equatorial. O clima equatorial, diferente de todos, vai ter somente uma estação definida o ano inteiro. O clima equatorial vai ser sempre quente e bastante úmido. Quando você anda em cidades de clima equatorial como Manaus, por exemplo, você parece que está usando um inalador o tempo inteiro no seu nariz, porque a umidade é tão grande que faz inclusive você se sentir melhor. A respiração é tão melhor porque a umidade vai acabar limpando o seu pulmão. Dessa maneira, pessoal, nós vamos ter bastante chuva durante todo o ano e uma temperatura que não vai variar muito. Então vamos ter uma baixa amplitude térmica e uma baixa amplitude pluviométrica. Porém, as duas vão ser sempre altas. Alta temperatura e alta pluviosidade. Eu espero que vocês tenham entendido, basicamente, todos os tipos climáticos aqui. E lembrar que os tipos climáticos, eles são o resultado dos fatores climáticos interferindo nos elementos, temperatura, umidade e pressão. Fechou? Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Tchau, tchau!